O Corinthians tem enfrentado desafios significativos em sua campanha na Copa Sul-Americana, especialmente no que diz respeito aos desfalques. O time já está se preparando para enfrentar um adversário colombiano, mas as ausências de alguns jogadores fundamentais estão gerando preocupação entre os torcedores. Já sabemos que alguns dos principais atletas não estarão em campo. Entre as ausências mais notáveis, temos um atacante que se lesionou após um incidente no jogo anterior e um meio-campista que sofreu uma lesão no ombro, também deixando sua vaga em aberto para o confronto. Esses desfalques têm sido um tema constante entre os torcedores que se mostram cada vez mais apreensivos com a formação do time para essa importante partida. A situação do atacante é particularmente alarmante. Ele sofreu uma lesão no tornozelo durante um lance em que o árbitro não marcou falta, o que gerou bastante indignação entre os jogadores e torcedores. A decisão de não assinalar a infração pegou todo mundo de surpresa e agora o Corinthians está sendo cauteloso em relação à recuperação do jogador, decidindo preservá-lo para essa partida. É difícil não questionar a falta de proteção aos jogadores, especialmente em situações como essa, quando a integridade física dos atletas está em risco. Além disso, esse episódio traz à tona uma discussão importante sobre as regras do futebol. Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol emitiu um comunicado proibindo jogadores de ficarem em cima da bola, uma ação que foi interpretada como uma tentativa de evitar a exibição de habilidades técnicas no campo. A medida foi tomada após um incidente em que um jogador durante uma final se equilibrava na bola por alguns segundos. A situação gerou críticas, pois muitos acreditam que não há necessidade de proibir um gesto técnico que, na prática, não impacta o jogo de maneira negativa. A habilidade de equilibrar-se na bola faz parte da criatividade do jogador e, ao tentar restringir esse tipo de movimentação, a confederação pode estar limitando a expressão artística do futebol. O episódio em questão gerou muitas discussões, principalmente porque ele ilustra uma falha no reconhecimento da importância da liberdade criativa no jogo. O futebol brasileiro, conhecido por sua exuberância e talento, não deveria ser restringido por regras tão rígidas que limitam as ações dos atletas. Isso levanta a pergunta por que a CBF só se pronunciou sobre a proibição após um jogador utilizar essa técnica em uma final. Se por um lado a intenção da CBF é proteger a integridade do jogo, por outro, parece que essa medida pode ser mais prejudicial do que benéfica, criando um ambiente de controle excessivo sobre as habilidades naturais dos atletas. Com tudo isso, o Corinthians segue lidando com a ausência de seus jogadores-chave e a lista de desfalques vai além dos nomes já mencionados. Além do atacante e do meio-campista lesionado, o time também está sem um volante titular que sofreu uma contusão muscular e outro jogador que ainda se recupera de desconforto na coxa. Para complicar ainda mais a equipe, está tendo que lidar com a ausência de um zagueiro importante que não deve retornar tão cedo, o que gera ainda mais preocupações no setor defensivo. Esses desfalques podem impactar diretamente o desempenho do time, mas há também boas notícias. Alguns jogadores jovens que estavam fora das partidas anteriores podem finalmente ter a chance de se destacar. Um desses jovens que brilhou em uma final de campeonato ainda não recebeu a oportunidade de jogar pela equipe, o que gera estranhamento entre os torcedores. Afinal, como pode um jogador que ajudou a conquistar um título não ser utilizado em jogos tão importantes? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, especialmente quando se sabe que ele tem o talento necessário para dar um bom retorno à equipe. Falando sobre a formação para o próximo jogo, as opções estão reduzidas devido aos desfalques. A escolha do técnico será crucial, pois o time precisa de uma formação equilibrada para garantir a vitória. No gol, a disputa está aberta entre 4 goleiros e é provável que um deles seja escolhido como titular. Nas laterais, 2 jogadores devem ser escolhidos entre os 4 disponíveis e no setor de zagueiros, o técnico provavelmente fará algumas alterações, já que há mais opções à disposição. No meio-campo, apesar das limitações, há algumas opções para montar um trio de jogadores, sendo que um deles terá que se sacrificar, já que está demonstrando sinais de cansaço.
O ataque também oferece várias alternativas, mas o mais provável é que a formação tenha 3 jogadores na linha de frente para garantir que o time tenha força ofensiva o suficiente para vencer. É importante ressaltar que, neste momento, o Corinthians não pode se dar ao luxo de ser eliminado na fase de grupos da Sul-Americana. A pressão é grande e os torcedores esperam que, apesar dos desfalques, a equipe consiga garantir a vitória e seguir firme na competição. Ser eliminado agora seria uma grande decepção, principalmente para quem acredita que a equipe tem condições de chegar mais longe. Com a competição à vista, a ansiedade aumenta e todos ficam de olho nas escolhas do técnico e nos desdobramentos das ausências dos jogadores. A situação é complicada, mas a esperança é que o Corinthians consiga superar os obstáculos e seguir em frente. A torcida, como sempre, estará apoiando a equipe de forma incansável, esperando ver o time fazer o que sabe de melhor: jogar o futebol vibrante que encanta o mundo. Essa é a realidade do Corinthians nesse momento. E a luta continua. O próximo jogo será fundamental para o futuro da equipe na Copa Sul-Americana e os torcedores têm toda a esperança de que o time, apesar das adversidades, conseguirá a vitória que todos esperam. No entanto, não podemos esquecer que o futebol, assim como qualquer outro esporte, é dinâmico e imprevisível. A cada partida, novas histórias e surpresas se desenrolam e o Corinthians, mesmo com todas as dificuldades que enfrenta, tem se mostrado uma equipe resiliente. A capacidade de superar desafios é uma das características mais marcantes deste time e é exatamente isso que os torcedores esperam ver nos próximos confrontos da Sul-Americana. O time precisa de uma vitória convincente, não só para garantir a classificação, mas também para restaurar a confiança e a moral de jogadores e torcedores. Além disso, a questão dos desfalques está longe de ser simples. Cada jogador ausente representa uma perda não apenas no aspecto técnico, mas também no psicológico e emocional da equipe. Cada um desses jogadores desempenha um papel fundamental dentro do esquema tático e suas ausências afetam diretamente a forma como o time se organiza dentro de campo. Quando um atleta-chave fica de fora, isso cria uma lacuna que precisa ser preenchida, seja por jogadores já conhecidos ou por novatos que podem ou não estar preparados para essa responsabilidade. A pressão que recai sobre os substitutos é enorme e é preciso saber lidar com essa pressão para que o time não sinta ainda mais os impactos da falta de seus principais nomes. Isso nos leva à reflexão sobre a forma como o Corinthians tem lidado com as lesões dos últimos tempos. O clube tem investido em tratamentos médicos avançados, buscando proporcionar aos seus jogadores as melhores condições para se recuperarem rapidamente e voltarem a jogar o quanto antes. No entanto, sabemos que o futebol é um esporte de alto contato e lesões são inevitáveis em algumas situações. A recuperação de cada jogador é um processo delicado que exige tempo, paciência e uma série de cuidados. E enquanto alguns jogadores estão voltando a se recuperar e retornar aos treinos, outros ainda terão que enfrentar um longo período de recuperação antes de estarem aptos a voltar ao time. Isso exige não só um bom planejamento por parte da comissão técnica, mas também uma adaptação constante ao que o momento exige. Em meio a tudo isso, o técnico do Corinthians tem um grande desafio pela frente. Escolher quem vai entrar em campo nas próximas partidas não é uma tarefa fácil. É preciso avaliar o estado físico de cada jogador, levando em consideração as lesões, o cansaço acumulado e o potencial de cada um para contribuir com a equipe. O Corinthians precisa de uma formação que consiga equilibrar ataque e defesa, buscando o resultado sem comprometer a estrutura do time. Isso implica em fazer escolhas difíceis, como decidir se é melhor manter jogadores em posições nas quais eles já estão acostumados, ou se é hora de tentar algo novo, talvez até apostar em jovens talentos que têm se mostrado promissores. Nos treinos, falando em jovens jogadores, é interessante notar que o Corinthians tem muitos talentos surgindo nas divisões de base. Esses jogadores que até então estavam longe dos holofotes têm a oportunidade de mostrar seu valor em um momento crucial da temporada. Não é fácil para um jovem se inserir em um time profissional de tanta tradição e pressão, mas esses atletas estão ganhando uma chance de brilhar, algo que pode ser tanto uma oportunidade quanto uma grande responsabilidade.
O potencial de alguns desses jogadores é inegável e é possível que eles sejam os protagonistas da virada que o time precisa para seguir firme na competição. Mas, como sempre, a pressão de representar um time de peso como o Corinthians pode ser avassaladora. Será que eles estarão prontos para essa responsabilidade? O apoio da torcida, sem dúvida, será um dos fatores mais importantes para que o time consiga superar todas essas dificuldades. A torcida do Corinthians é conhecida por sua paixão inabalável. E mesmo nos momentos mais difíceis, ela sempre está ao lado do time, empurrando os jogadores para frente e incentivando-os a dar o melhor de si. Isso faz uma diferença enorme em qualquer competição, especialmente em um torneio internacional como a Copa Sul-Americana, onde a pressão é ainda maior. O Corinthians vai precisar dessa energia para enfrentar os desafios que estão por vir. A torcida tem um papel fundamental tanto nas arquibancadas quanto nas redes sociais, ajudando a manter o moral da equipe lá em cima. Enquanto isso, o clima dentro do clube continua tenso. As críticas inevitáveis em momentos como este começam a surgir de todos os lados. Alguns questionam as escolhas do treinador, outros discutem a falta de planejamento para evitar tantas lesões e muitos acreditam que a equipe deveria estar performando de maneira diferente. Essas críticas, no entanto, não podem servir como desculpa para a desistência. O time precisa se manter unido com foco no objetivo maior, que é a classificação, e mais importante, a conquista do título. O que está em jogo é muito mais do que apenas uma vaga nas próximas fases. Trata-se de uma questão de honra para o Corinthians, que não pode se dar ao luxo de ser eliminado tão cedo, principalmente por ter uma base de jogadores talentosos e com grande potencial. Ao longo da história do futebol, os times que se destacaram foram aqueles que souberam lidar com as adversidades e o Corinthians tem uma rica tradição de superação. Mesmo com todas as dificuldades atuais, o time tem todas as condições de reverter essa situação. Para isso, no entanto, será preciso mais do que apenas habilidade técnica. Será necessário um espírito coletivo forte, uma união dentro e fora de campo e uma determinação inabalável de alcançar os objetivos. Os jogadores precisam se apoiar mutuamente, tanto nos bons quanto nos maus momentos, para que o Corinthians continue sua jornada na Sul-Americana com a cabeça erguida, sabendo que ainda há muito jogo pela frente. Em relação aos desfalques, é impossível não sentir uma certa frustração. O futebol é um esporte imprevisível e uma lesão pode mudar toda a dinâmica de um time. No entanto, é preciso que todos no Corinthians, desde a comissão técnica até os jogadores, saibam lidar com esses imprevistos. A resposta a essas adversidades é o que define um time vencedor, e a habilidade de se adaptar é uma das principais características das grandes equipes. O Corinthians terá que usar todos os recursos disponíveis, sejam jogadores experientes ou jovens promissores, para construir uma equipe sólida, capaz de enfrentar qualquer adversário. À medida que o jogo contra o time colombiano se aproxima, as expectativas aumentam. Será uma partida decisiva e o Corinthians tem que estar preparado para dar o seu melhor. A confiança dos torcedores está em jogo e os jogadores sabem disso. Eles têm consciência de que o apoio da torcida será fundamental, mas também sabem que o principal papel neste momento é dentro de campo, onde o Corinthians precisa provar seu valor. Com a competência da comissão técnica e o talento dos jogadores, há uma grande esperança de que a equipe consiga se superar e alcançar os objetivos almejados. A luta continua e o Corinthians está pronto para enfrentar o que vem pela frente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um nome experiente, consagrado e com faro de decisão pode estar a caminho do Parque São Jorge. As imagens recentes de Everton Ribeiro deixando o gramado com semblante pensativo e sua interação enigmática com torcedores alvinegros já levantaram especulações. E se o camisa 10 que brilhou no Brasileirão estiver preparando o próximo capítulo da sua carreira justamente no Corinthians? Aos 35 anos, Everton Ribeiro continua sendo sinônimo de talento e inteligência em campo. Após uma passagem histórica pelo Flamengo, onde conquistou 11 títulos e virou ídolo da torcida, o meia encontrou no Bahia um novo desafio. Mesmo em um elenco que oscilou durante a temporada, ele foi a peça mais regular e decisiva do time.
contribuindo com 6 gols e 9 assistências em 61 partidas, sendo fundamental para a classificação do tricolor à Libertadores de 2025. Entanto, bastidores agitados e uma possível cláusula de liberação contratual reacenderam os rumores de que o jogador pode mudar de ares antes do fim de seu vínculo com o clube baiano. O Corinthians, em busca de reforços experientes para dar equilíbrio e liderança ao elenco, monitora a situação de perto. A diretoria alvinegra vê em Everton a oportunidade de trazer não apenas técnica, mas um nome de impacto capaz de transformar o ambiente do vestiário. Fontes próximas ao staff do jogador indicam que conversas iniciais já ocorreram e que a ideia de vestir a camisa corintiana agrada a Everton, principalmente pelo peso da camisa e a chance de liderar um projeto ambicioso. A possibilidade de atuar em um dos maiores clubes do país sob os holofotes da Neoquímica Arena e com o apoio de uma torcida apaixonada pode ser o fator decisivo para uma mudança inesperada ainda nesta janela. Com o mercado aquecido e a expectativa da torcida aumentando a cada dia, o desfecho dessa história promete movimentar os próximos capítulos do futebol brasileiro. Será que o maestro vai mesmo reger o meio-campo do Timão em 2025? Fique atento, nas próximas horas novas informações podem confirmar aquilo que já está no ar. Everton Ribeiro pode estar mais perto do Corinthians do que nunca. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.